Olá, pessoal, mais um episódio aqui trazendo para vocês. Lembrando que esse canal é um canal novo, onde eu vou trazer convidados para a gente falar sempre sobre a saúde bucal. Podcast Saúde Bucal em Debate vai trazer para vocês grandes palestrantes, speakers, professores, e hoje nós vamos falar sobre a manutenção da saúde bucal, a manutenção preventiva. E nada mais, nada menos que trazer quem? Professora Mariana Maia e professora Stephanie Garofalo. Meninas, é um prazer enorme ter vocês aqui comigo. E gostaria que vocês se apresentassem, uma fala, depois a outra fala, para a gente, as pessoas não nos conhecem, para saber um pouquinho quem é a professora Stephanie Garofalo, quem é a professora Mariana Maia. Quer começar? Pode ir. Bom, obrigada antes de tudo pelo convite, é uma honra estar aqui, a gente está, eu sei, entre amigas, mas é sempre muito bom quando a gente pode unir também a amizade e falar um pouquinho sobre o nosso trabalho, né? Estar aqui com você e com a Mari é uma honra e, além de tudo, um prazer. Então, muito obrigada pelo convite. Como a Riane falou, eu sou Stephanie Garofalo, eu sou periodontista e implantodontista e trabalho com manutenção já há bastante tempo. Eu fiz toda a minha formação acadêmica na área do laser, então eu fiz doutorado na área de laser e aí toda a minha formação clínica na área da periodontia e da implantodontia. E sempre trabalhei com isso clinicamente. Então, é uma área que está sempre muito voltada para a prevenção, né? A gente fala que hoje a prevenção é um assunto que está muito em dia, mas eu acho que para quem é periodontista, isso sempre foi um tema muito relevante, muito importante e que sempre fez parte da minha rotina clínica. Então, acho que isso casa muito bem com o que a Mari também faz. Oi, gente, prazer, eu sou a Mari, eu sou colega da Stephanie, tanto na pós-graduação, mas hoje a gente tem um curso juntas. Eu também trabalho com prevenção, eu sou autora do primeiro livro de cremes dentais, não só do Brasil, mas do mundo, que é o Guia Clínico de Cremes Dentais. Aliás, te cortando aqui, é um livro obrigatório para todo cirurgião dentista, é livro para deixar na cabeceira, de do mocho. lado. Você sabe que eu levo o seu livro para casa? Seu livro, se você abrir o meu porta-malas, o seu livro está lá no meu carro. Ai, que bom, fico então, feliz. assim, é um livro de obrigação para todo dentista. Ai, obrigada, fico muito feliz. Mas eu acho que era um assunto que precisava ser falado e a gente está tentando resgatar esse protagonismo. É o produto mais importante em prol de saúde bucal e nós, profissionais de saúde bucal, precisamos falar disso, né? Precisamos trazer isso para os nossos pacientes, dar a devida importância. Então, eu fiz o meu mestrado e meu doutorado na USP com foco nos cremes dentais, mas eu sou mineira, assim como a Ri. Eu sou de Varginha, Minas Gerais, Ela cidade é de do ET. E eu me formei aqui em BH, na UFMG. Fiz minha formação aqui, depois fui para São Paulo para fazer a pós, e aí começa a minha saga com os cremes dentais. Eu acho que o desejo de levar isso para o clínico foi porque eu tinha me formado recentemente quando eu entrei na pós e eu não tinha ideia o mundo que existia por trás dos estudos de cremes dentais e o tanto que isso seria importante para o clínico, mas não chegava. Então, foi aí que eu comecei a estudar os cremes dentais e eu acho que alia muito o que eu acredito e o que eu estudo com a parte da manutenção preventiva periodontal que a Esté trabalha. Pois é, meninas, é exatamente isso que eu até queria perguntar para vocês. Quanto tempo de formada? Eu tenho 9 anos de formada. 9 anos. Mari? 7 anos. Então, por que o meu interesse tão grande nesse tema? Eu tenho 33 anos de formada e eu nunca vi uma importância sendo que deveria ter sido dada a esse tema, a esse assunto, desde da época da minha graduação. Mas então, eu não assim, vi há 7 anos. Então, é isso que eu queria saber de vocês, porque eu tô falando de uma coisa de 3 décadas, 33 anos. E agora isso realmente está em alta. E não deveria ser agora, deveria ser sempre, né? Quando eu falo, inclusive, na questão da saliva, é isso também. Você aprende lá na faculdade, mas você aprendeu a fazer, a coletar, te falaram da saliva. Na hora que você começa a atender o paciente mesmo, no 4º, 5º período, você não pratica isso. Ou seja, eu nunca nem tinha estudado sobre saliva, nunca tinham me falado. A não ser, assim, as propriedades bacterianas e remineralizantes da saliva são tamponante, mas
Não o que a falta de saliva acarretaria, muito menos sobre cialometria. Acho que eu vim aprender essa palavra uns 2 anos atrás. É engraçado que assim, enfim, eu sou periodontista e eu vejo isso desde que eu me formei. Porque logo que eu me formei, eu fui direto para especialização, porque eu já estava muito certa do que eu queria fazer de especialidade. E eu brinco porque eu falo, gente, isso não é um assunto que está em voga hoje. Na verdade, para várias pessoas parece que sim, mas eu acho que a gente que é periodontista e quem é odontopediatra também, fala disso todo santo dia, com todos os pacientes que sentam na cadeira, porque deveria ser o nosso maior foco. Eu acho que o nosso maior foco como profissional de saúde deveria ser prevenção claro, e não tratamento. Claro. E a gente fala disso há tanto tempo, os periodontistas, os odontopediatras, mas sempre isso era meio tratado como, lá vem o chato, sabe? Lá vem o chato periodontista. E agora a periodontia, ela tava meio deixada de lado, começou a aparecer de novo, eu acho, com cirurgias periodontais, tanto que hoje muita gente que não é da área da periodontia procura cursos de periodontia cirúrgicos, sim. Mas na verdade a base do nosso dia a dia clínico, e isso é muito claro para nós periodontistas, é a consulta de manutenção. Os periodontistas mais antigos sabem que isso funciona não só como uma medida de promoção de saúde, mas também como modelo de negócio. E as pessoas só começaram a enxergar de novo isso como modelo de negócio agora. Então estão voltando a procurar cursos, voltando a procurar esse tema, mas para quem é periodontista, eu acho que não é uma novidade, é algo que já é feito há muito tempo por periodontistas das diversas gerações e que ainda bem que estão voltando a prestar atenção nisso, porque a gente precisa, né? Mas eu acho que é uma coisa que tinha que vir na base, né? Você teve a sorte de ser da periodontia, de ter tido esse olhar. Com certeza. Porque quem não mas não quem vem com eu isso, acho que isso tinha que ideia. vir da graduação para todo mundo, e né? eu vou falar mais com vocês. A gente está falando aqui da periodontia, mas infelizmente muitos periodontistas mais antigos não têm essa visão preventiva. Muitos têm uma previsão curativa. Então, assim, hoje a gente está vendo que cada vez menos o periodontista propõe uma cirurgia. Você tem outros mecanismos, outras maneiras de você tratar aquele paciente, condicionar aquele paciente sem precisar fazer uma incisão, uma Acho cirurgia, que na odontologia em geral, né? A gente tem que falar de mínima intervenção e não é diferente na pele. Não, e eu acho que foi uma coisa assim, uma curva que subiu, depois desceu e agora tá subindo de novo. Porque os mais antigos mesmo, eu tinha professores mais velhos na graduação, eles falavam muito disso, de prevenção e de controles periódicos do paciente. Depois de um tempo que isso caiu, que eu acho que a cirurgia veio com tudo e todo mundo estava começando a operar, só que aí eles percebem também que não adianta você querer operar o paciente se a gente não consegue deixá-lo numa situação estável de saúde. E aí isso voltou a virar um tema, sabe? As pessoas têm mais de novo essa preocupação. Mas olha só, Esté, uma coisa que você tem esse olhar muito preventivo, né? Aliás, assim, eu entendo que o profissional da área da saúde tem que trabalhar com a prevenção. Com certeza. Né? O tratamento, se é que eu posso usar esse termo, o tratamento preventivo, ele é muito mais barato, digamos assim, tem um custo menor biologicamente e financeiramente do que um tratamento com curativo. certeza, em qualquer especialidade. Em qualquer especialidade. Sim. Vocês concordam comigo? Então, assim, só que eu vejo que o pessoal lá atrás, eu já recebi vários pacientes que estão em tratamento periodontal, olha isso, e voltam para mim com uma alta. E se eu tiver errada, você me corrige. Eu não consigo entender que um paciente que está sentado na minha cadeira, de qualquer área, ele não tem alta. Não. Principalmente da periodontia. Então, vai na periodontista, aí fala, quanto tempo que você tem, qual o período seu de retorno? Quando que você vai ter que retornar? Não, já terminei o tratamento. Não, eu brinco com os meus pacientes que é um casamento sem possibilidade de divórcio. Não tem essa possibilidade. A gente muda a periodicidade, estende um pouquinho mais ou aperta um pouquinho mais os controles, dependendo da necessidade de cada paciente. Mas é um controle que o paciente tem que fazer pro resto da vida. E aí, eu vou além. Eu vou pegar aqui agora, Mari, na dentística, porque nós somos da dentística. Sim. Isso aí não poderia acontecer jamais na periodontia e não deve acontecer em área nenhuma. Sim. O paciente não pode ter alta. O paciente tem que estar sempre em controle conosco, né? E aí que entra essa questão, por exemplo, quando você pensa numa prevenção do paciente,
Você pensa, por exemplo, na questão dos cremes dentais. O dentista tem que saber prescrever os cremes dentais. E essa prescrição, assim como a maioria das medicações, não pode ser uma prescrição ad eterno. Sim, mais motivo para fazer o retorno. O que você teria para falar para a gente? Qual é essa visão que agora dessas manutenções preventivas, desse controle do que foi prescrito hoje, não necessariamente vai ser o que vai ser prescrito para sempre? Como é que é isso? Iniciando aqui, voltando um pouco, você falou que nós somos da dentística, mas acho que muita gente esquece que a dentística, além de restauradora, é preventiva, né? Mas não somos somente as duas especialidades que deveriam ser preocupadas com prevenção. Claro. A prevenção, ela deveria estar inserida em todas as especialidades. E aí a gente pensa em longevidade de tratamento, eu preciso manter prevenção, eu preciso manter o meu paciente numa condição de saúde bucal, né? E os cremes dentais, eu acho que eu falo que a gente é uma oportunidade que a gente tem. Tudo bem, o meu paciente está retornando de 4 meses, 6 meses, 1 ano, mas é a única oportunidade que eu tenho de estar na boca dele 3 vezes ao dia, todos os dias do ano. É o único procedimento junto com a escova de dentes e o fio dental que vai estar ali fazendo remoção mecânica de biofilme, que vai estar fazendo controle do paciente e levando prevenção de saúde bucal. Então, acho que a gente menospreza um pouco um produto tão importante, né? E os cremes dentais, eles têm diferentes componentes que vão, então, ser levados para um paciente que precisa reduzir placa, para um paciente que está com lesões não cariosas, para um paciente que fez restaurações estéticas, componentes especiais para cada coisa. Então, um paciente que está com uma gengivite, a gente espera que ele não tenha uma gengivite pro resto da vida. Um paciente que está com lesões não cariosas, será que esse vai ser o maior risco dele? Será que ele não passa a ter uma gengivite em algum momento? Então, a gente tem que pensar que o creme dental ele não é estático. A gente vai ter que mudar essa prescrição. E para isso, a primeira coisa é entender quais são esses componentes, entender como que esses cremes dentais funcionam. Porque são muitos componentes e muitas funções, alegações diferentes, né? E tem um agravante que eu acho nesse sentido, que é, eles mudam toda hora. Então, assim, é muito mais raro que chegue uma nova medicação no mercado do que um novo creme dental. Verdade. Muda o tempo inteiro. Então, eu receitava para o meu paciente amoxicilina. Eu continuo receitando hoje para grande parte dos pacientes, quando eu preciso de um antibiótico, amoxicilina. Mas eu acho que vem aí a importância de você entender o componente. Exato. Porque o creme dental, ele muda a cara, ele muda o nome, ele muda a caixa. Mas, por exemplo, o zinco está presente no creme dental há quantos anos? E ele tem a mesma função desde sempre. O tempo inteiro ir lá buscar, porque isso muitas vezes não vem, a gente às vezes espera. Eu vejo muito isso em várias áreas, não só de cremes dentais, que a gente espera informações do representante da empresa. Só que é lógico que ele é nem é dentista. Vendedor. Não, eles não sabem. Ele normalmente não é dentista e ele quer vender o produto dele. Sim. Então, lógico que ele vai vender as melhores características e a gente precisa estar preparado para isso, não só com cremes dentais, mas enfim, qualquer coisa que a gente compra para colocar na boca do nosso paciente. Mas os cremes dentais, assim, assustadora a velocidade que eles mudam. Então, a gente tem que estar o tempo inteiro acompanhando e como a Mari falou, entender os componentes, porque se você decorar na sua cabeça qual é o creme dental, mês que vem ele pode mudar e aí... Pois é, e aí eu pergunto para vocês, os pacientes chegam nos supermercados, chegam na Araújo. Eu amei. Piada interna, gente. Porque a professora veio pra cá, pra Belo Horizonte, ela é de São Paulo, e ela não sabia o que era Araújo. A gente levou fazer um tour turístico. Um tour com ela na Araújo. Me senti realizada hoje. Tá vendo? Comprou ração de periquito, de comprou coelho, de tudo lá dentro. Calopsita. Molhos para a ração. O paciente chega no supermercado, ele chega nas drogarias, nas farmácias, e qual creme dental que ele vai comprar? Ele não sabe. E aí eu falo Se a gente fica perdido, nós dentistas já ficamos. Então nós temos que atualizar. E aí eu falo com vocês, os cremes mudam numa velocidade surreal. E aí você prescreve um creme dental para o paciente. Nós sabemos, por exemplo, que uma marca agora atual que mudou a fórmula, um nome muito parecido, então o paciente não sabe a diferença para tem só um número de um para outro, o nome é igual. Alguns nem mudam. Uns nem mudam. E esse que mudou, você prescreveu,
ele passou a usar e ele volta, que é o que está acontecendo, a gente está sabendo que está acontecendo, ele está voltando com queixa de ardência bucal, de ressecamento, muita queixa. E aí ele volta para você e fala, doutora, esse creme aqui que você me prescreveu, eu tô sentindo que toda vez que eu escovo tá assim. Você tem que estar preparado para poder tirar esse creme desse paciente e prescrever um novo paciente, o novo creme dental. Ou seja, nós somos promotores de saúde. Sim. Então a gente tem que entender o que a gente está prescrevendo. Vocês já viveram alguma situação semelhante de ir num médico dermatologista que faz muito isso? Você sai de lá com uma folha, uma lista de coisas, né? E muitas vezes você não encontra para comprar. Você não encontra o produto. Então, assim, eu acho que isso, a nossa função é realmente ser promotor de saúde, é orientar o nosso paciente, mas a gente tem que fornecer condições para eles. E o paciente entender o valor disso, né? Porque é justamente, ninguém questiona o fato dele ir num dermatologista, o dermatologista às vezes não fazer nenhum procedimento, mas avaliar e passar uma lista de coisas que ele vai comprar na farmácia e vai ter autoaplicação. A consulta de manutenção preventiva, boa parte dela é isso. Lógico que tem a etapa de realmente remoção ali, desorganização de biofilme, profilaxia, limpeza, ok. Mas boa parte dessa consulta é isso, é uma conversa para ver como está a saúde, uma avaliação e às vezes você faz uma receita, uma prescrição de um produto que ele vai comprar na farmácia e usar todo dia. Verdade. Sim. E o que vocês orientam, por exemplo? Qual que seria esse retorno do paciente para uma consulta de manutenção? A gente sabe que a gente fala em termos de individualização de tratamento de paciente, né? Mas eu falo assim, um paciente com uma boa higiene oral, né? Você retornaria com quanto tempo esse paciente? Ou um paciente que apresenta uma gengivite, você trocaria esse creme? Como é que vocês fazem essa proposta de manutenção para os pacientes? Vou deixar nossa periodontista especialista. Bom, vamos lá. Isso é diferente mesmo e tem que ser individualizado porque a higienização do paciente interfere, logicamente, a qualidade de higienização, mas do ponto de vista da periodontia, o risco de progressão da doença periodontal também. Então, se eu tenho um paciente que é bom higienizador, mas ele já tem muita perda periodontal, ele tem um risco aumentado, ele precisa voltar numa periodicidade maior, mesmo que ele seja bom higienizador. Pacientes que não têm risco disso, mais ou menos a cada 3, 4 meses. Paciente com histórico de doença periodontal, que já tem perda interproximal e tudo mais. Então, a gente diminui um pouquinho mais essa frequência. Pacientes com menos risco e que higienizam muito bem, a gente pode passar um pouquinho mais, de 6 meses a 1 ano, quando eles não têm histórico de doença periodontal e são muito colaboradores. Aí a gente consegue aumentar um pouquinho mais. No meu consultório, eu faço um programa de retorno para o paciente. Isso é muito legal. Eu faço um programa de modo que eu determine para aquele paciente no próximo ano quantas vezes ele vai ter que retornar. E aí eu já falo para o paciente, eu falo, serão 3 consultas de manutenção nesse ano ou 2 consultas de manutenção nesse ano, cada consulta tem um valor X. Eu faço um pacote fechado para ele, ofereço algumas facilidades para que ele faça todo esse pacote e ele já se programa para isso. Então, ele adere ao pacote e ele recebe, no meu caso, o produto de higiene bucal para o tempo que ele vai passar até a próxima consulta. Isso é fantástico. E eu acho que isso deve ser feito não somente porque ela é periodontista, mas para todos os nossos pacientes. Isso se encaixa na rotina para todos, de todo mundo. Todo mundo, pelo menos acredito, talvez não os ortodontistas. Tirando ortodontia, sim. Mas todos os dentistas que fazem... Desculpa, ortodontistas. Tô brincando. Mas eu acho assim, todo mundo que faz profilaxia, que faz prevenção do paciente, independente da especialização de atuação, ele vai ter que fazer um retorno do paciente em consultório. E o nosso paciente, se você deixar isso na mão dele, nós somos pacientes também, então a gente entende isso. A vida é muito corrida, você não vai lembrar quando que foi a última vez que você fez aquilo, quando que você tem que retornar ali, e quando será que é importante mesmo eu voltar? Será que já tá com tártaro suficiente, por exemplo, pra eu voltar? Ou será que, não, acho que tá tudo bem. Então, acho que ninguém melhor pra falar isso do que o meu profissional de saúde que tá me atendendo, para já determinar esses retornos e até para já agendar esses retornos, porque daí eu consigo me planejar ao longo do ano e eu acho que cria um vínculo
ali junto com o dentista. Você vê como uma forma de cuidar, de empatia, ainda mais quando tem todo esse cuidado ao redor, não é somente um procedimento, senão ele também pode achar que você tá querendo ganhar em cima. Mas quando você fala com ele de outra forma, que você demonstra cuidado e que você explica pra ele o porquê de tudo que você tá fazendo, ele enxerga o valor de ele tudo enxerga isso, o valor do que ele está pagando, do que ele está adquirindo ali, né, no momento, que é a prevenção dele, que é muito melhor do que um tratamento, né? Agora, olha só, quando a gente fala em prevenção, o paciente chegou, veio, ele está fazendo esse programa de manutenção que a gente oferece para o paciente, certo? E aí ele vai voltar para mim, exemplo, 4 meses. Então, é o seguinte, existe uma divisão de responsabilidade aí, Com né? certeza. Porque a partir do momento que o paciente chegou, fiz as raspagens, eliminei todo o cálculo, biofilme, bonitinho, prescrevi os cremes dentais de acordo com o que é indicado para ele. Mas ele vai ficar 4 meses sem estar com você. E 4 meses escovando, fazendo a higienização diária, eu preciso realmente do retorno para entender se esse paciente conseguiu assimilar tudo que foi passado. Então, não é só prescrever. E até porque eu vou entrar numa área sua, Mari, que acontece isso com frequência no meu consultório, acredito que no seu também, do paciente, no seu muito também, imagino, do paciente por si só, ele comprar nas farmácias enxaguatórios. Sim. Então, já tive paciente que chegou para mim com os dentes todos manchados. E aí eu fui perguntar o que mudou. Ele toma muito café, mas ele falou que não mudou a rotina dele, os hábitos em relação ao café, que a única coisa diferente na vida dele é que ele tinha comprado um enxaguatório com clorexidina. Ele tinha comprado, não, mas ele não sabe o nome. Ele já falou assim, eu comprei um enxaguante bucal, que, olha isso, que estava na promoção. Aí você compra, ele falou isso comigo. Eu comprei porque tava assim, você comprava um frasco grande e vinha um frasco baby junto e ainda tava escrito assim, mata 99,9% das bactérias. Então eu achei que seria bom e eu comprei. E aí ele falou o nome, eu não conhecia o nome, não era desses mais conhecidos. Eu falei, olha, eu não conheço, eu preciso ver de que ele é formado, né? E aí eu vi que tinha clorexidina na composição. Então, assim, o paciente não sabe. E aí eu te pergunto... Eu acho que por isso que a gente... Não, é porque os pacientes acham... ali a gente tem um marketing muito pesado, né? Das empresas, das indústrias farmacêuticas, né? Então, assim, mata 99%. Gente, quem não quer isso? Imagina, né? E aí eu te falo assim, eu te pergunto, qual é realmente a função de um enxaguatório? Porque eles acham que o enxaguante vai eliminar 99% das bactérias. Talvez numa placa de Petri no laboratório. Numa placa de Petri. Exatamente. E aí, o que você fala dos enxaguatórios? Porque tem muito dentista, inclusive, muito colega nosso, que não sabe disso. Acha que o enxaguatório, ele é importante para complementar essa higienização do paciente, né? Mas eu acho que, pensando no paciente adquirir os próprios produtos sem saber o que ele está comprando, é porque teve uma falha. Não é possível que ele nunca passou num dentista. Então, assim, eu acho que teve uma falha daquele profissional não orientar ele... comunicação. Sobre os produtos que ele deveria utilizar. Sobre que esse produto deveria ser prescrito por ele. Que não é para ele sair usando qualquer coisa. Que não tem necessidade de usar os enxaguantes, por exemplo. Sobre os produtos que ele não deveria utilizar. Então, eu acho que teve uma falha. Ele não é o culpado. Porque eu, antes de ser dentista, também usava enxaguante bucal, mas de uma forma cosmética, achando que aquilo me dava um hálito agradável. E era um complementar de flúor, será? Então, eu achava que tinha um benefício. E aí, hoje, a gente entende, mas eu acho que tem colegas que não estudam essa parte também e que não estudam nem os cremes dentais, muito menos os enxaguantes. Então, tem pessoas que têm, sim, indicação de prescrição de enxaguantes bucais. Só para resumir, a gente tem enxaguantes bucais de ação química, então em relação ao biofilme, mas tem enxaguantes bucais para aumentar a remineralização de tecidos duros. E eles vão ter funções diferentes, indicações diferentes. O enxaguante bucal puramente com flúor, ele tem sua indicação. Não é que é proibido para todas as pessoas, mas são pessoas que têm a necessidade. Quem são? Pessoas com dificuldade de escovação, então dificuldade de remoção
remoção mecânica de biofilme, pacientes hospitalizados, pacientes idosos, pacientes com dificuldade motora, os pacientes com alto risco à cárie, então crianças, pacientes em tratamento ortodôntico, idosos novamente, os pacientes com hipossalivação. Então tem uma indicação, ele vai ter sim um benefício, mas para um paciente com uma boa higienização e utilizando creme dental fluoretado 2 a 3 vezes por dia, o benefício adicional do enxaguante com flúor é de 7%. Então, não tem necessidade. E se a gente for parar para pensar em enxaguantes bucais contendo álcool, a gente ainda tem o risco de aumentar a rugosidade de restaurações, de gerar descamação de mucosa, ardência na mucosa. Então, a gente tem que parar para pensar qual é necessário e qual a composição desse enxaguante, não é qualquer um. Já os enxaguantes de ação química, eles podem ter clorexidina, cloreto cetilperidíneo, óleos essenciais, vários componentes também diferentes. Não existe só a clorexidina. O cloreto de cetilperidíneo também pode causar manchamento, não pode? Não, igual menos? A clorexidina não, Tá. Muito menos. Mas a clorexidina, inclusive, hoje, de um produto, já não tem mais manchamento. Eles já tiveram uma mudança na composição. Ai, que legal. Então, esse não é o maior problema. Acho que a gente Mas é a concentração? Não, a combinação que eles fazem de moléculas dentro do enxaguante que muda um pouco esse manchamento. Ai, que legal. Já não causa mais isso. Mas a gente também tem indicações específicas. A Esté vai falar melhor que eu, mas depois de um debridamento mecânico. Então, não adianta um paciente que está com tártaro, que não fez profilaxia, não passou por uma debridação mecânica, utilizar uma clorexidina achando que vai funcionar, porque a última vez que eu fui lá e ela fez minha manutenção preventiva periodontal, eu usei esse produto, mas agora eu não tô a fim de ir lá, não quero gastar com lá e vou usar esse produto achando que vai melhorar. Ele até pode mascarar o sangramento e o sintoma, mas ele não está funcionando da mesma forma. E aí, ele tem suas indicações para esses pacientes, então, pós-raspagem, pós-operatório, pacientes hospitalares, novamente, que têm essa dificuldade motora de remoção de biofilme. Hospitalar? Porque, digamos que esse paciente hospitalar seja aquele que não consegue fazer bochecho. A gente tem alguma maneira, tem uma indicação de aplicar, por exemplo, essa clorexidina com uma pinça, Como é que é feito? Ele não consegue bochechar. Eu não tenho experiência com pacientes hospitalares, tá? Não trabalho em hospital. Mas, às vezes, a gente aplica a clorexidina no paciente sem ser o bochecho, com gás ou com algodão molhado para que ele fique em contato. Por quê? Para que a clorexidina tenha um efeito de fato, ela precisa ficar pelo menos 30 segundos a 1 minuto ali agindo. Então, a gente tem que aplicar de modo que ele não precise bochechar, mas que a gente deixe um algodão úmido na superfície ou uma gaze úmida e remova só depois de 30 segundos a 1 minuto. Então tem que ser um bochecho, tem que ser um bochecho também com 30 segundos. E ele tem que ser orientado, porque existe a posologia. Então são pelo menos 2 vezes ao dia, pós-operatório, por exemplo, pelo menos 2 vezes ao dia, por pelo menos 30 segundos a 1 minuto antes de dispensar. É um remédio e ele tem que fazer uso como tal, é terapêutico. E também não adianta ser de uso único, né? Não. E antes, me conta aqui, porque eu já vi alguns profissionais falarem que recomendam. Por exemplo, o paciente chegou, tem muita gengivite, muito sangramento, então eu vou te prescrever um bochecho com clorexidina durante 5 dias, 1 semana, 4 dias, e você depois vai retornar para a gente poder fazer realmente a consulta, a raspagem. Isso procede? Ajuda em alguma coisa? Assim, em alguns casos, porque de fato ele diminui um pouco a inflamação. Por mais que ele não consiga eliminar a bactéria, ele consegue, pelo menos o que tá ali um pouco mais na superfície, reduzir um pouco. Então ele ajuda um pouco. Não trata nada, mas ele pode, em alguns casos, reduzir sim esse sangramento, essa inflamação tão exacerbada. Não vai resolver, mas pode ajudar. Eu não costumo preconizar para isso antes do atendimento nos pacientes que são rígidos,
normoreativos, tem sangramento controlado, eu acho que não faz uma diferença significativa, tá? Uhum. Sinceramente. E o que eu acho muito bom e que eu acho que vale a pena falar, desculpa, é a gente fazer isso antes de uma consulta em relação ao aerosol. Exato. Isso é importante, Aí então. sim, a gente teve alguns testes mostrando isso, por exemplo, na Covid, a gente teve vários estudos em relação a isso. E até melhor com cloreto de cetilperidino. Isso, com CPC e não necessariamente com a Então, Clorex. toda consulta que eu tinha esse hábito, depois eu parei com esse hábito, e aí surgiu essa dúvida. Sim. Toda consulta odontológica, independente do que o paciente vai fazer, qual seja a área, se vai ser uma endodontia, se vai ser prótese, dentista, o que for, periodontia, então ele deve fazer um bochecho. Ele pode, não é que ele deve, Se você vai ter muita dispersão de aerosol, pode. E aí Entendi. tem a questão do CPC, que é o cloreto de cetilperidíneo, porque ele não tem uma substantividade igual a clorexidina, mas a ação dele é mais rápida, antibacteriana. Então, por isso, fazer o bochecho prévio com o CPC e não com a clorexidina. Porque você só quer o efeito ali na hora, então você não precisa da substantividade toda que a clorexidina dá. promove. Entendi. Pois é, gente, isso é tão importante. A gente tá falando de uma coisa assim tão básica, né? É uma coisa tão simples e tão fácil de ser aplicada dentro do consultório, e a gente precisa cada vez mais colocar isso em alta. E como eu disse para vocês, com 33 anos de formada, eu nunca vi uma chamada tão grande para prevenção. E a gente agora precisa realmente dar esse grito, precisa, inclusive vocês estão com o curso, né, que vocês montaram um curso, coisa mais linda que eu achei, o curso de vocês, a ideia de vocês, porque todo curso de prevenção, ele é muito importante. Só que no caso de vocês vieram com uma proposta que eu achei muito legal, e comentei isso com vocês já, sobre a proposta de trazer a periodontia junto. Sim. Né? Porque isso é importante. O dentista não sabe, o dentista clínico não sabe, o dentista não tem muita noção da periodontia. E a gente foi educado que se a gente encontra, se depara com o caso de uma gengivite maior, uma periodontite, você manda direto pro periodontista. Não é minha área, vou mandar para periodontia. E muitas vezes você consegue ter o controle disso. Então, assim, eu queria até que vocês falassem um pouquinho qual que é a proposta desse curso de vocês, porque eu achei a ideia realmente muito legal. Obrigada. Eu acho que... Quer falar? Pode falar. Eu acho que, antes de tudo, esse curso nasceu das nossas conversas e da nossa amizade. Porque a gente sempre trocou muitas ideias sobre esse tema e sobre como a gente achava que deveria ser uma consulta de manutenção, o que a gente achava sobre o sonho concretizado no papel, né? É isso mesmo. E a gente sempre falou muito sobre isso. E é muito engraçado porque eu e a Mari, nós somos muito amigas e temos personalidades muito diferentes, só que muito complementares. Então, a gente foi percebendo isso e a gente viu que a gente poderia se complementar também numa ideia como essa. Eu acho que trazer visões diferentes e complementares para um tema comum e que eu acho que casou muito bem. E agora a nossa ideia é levar isso para o máximo de pessoas possível. O nosso curso, então, é chamado Baseline. A ideia do nome Baseline é porque como a prevenção, a gente pensa nela como o suporte de todas as especialidades, toda a prevenção. Então, a gente tem ela como o ponto de partida, a linha de partida, base, né? A base. E aí vem o nome Baseline, que a gente usa muito esse termo na pesquisa para os nossos dados iniciais comparáveis, né? Então, é como se a gente recebesse o nosso paciente ali e desse um restart ali. Vamos iniciar, então, agora a prevenção dele. E eu acho que é começar a falar disso. Muito legal esse nome. Mudar as coisas. Eu acho que a gente viu muita coisa sendo... assim, disruptivo, assim, pra nossa odontologia, até desanimador, eu acho que eu posso falar, que a gente pensa, nossa, será que é isso que eu quero? Será que é isso que eu preciso fazer pra ter sucesso e para agregar valor financeiro na minha vida? E aí, se a gente parar para pensar, o que traz recorrência e o que traz, acho que não sei, para o nosso paciente, para nós mesmos, é saúde, né? Causar prevenção. É isso que faz o paciente retornar pra gente, é isso que faz ele não ter, talvez, medo ou menos medo, mas de estar ali com a gente. E é muito prazeroso fazer uma coisa assim.
Então, a gente começa a falar de prevenção e tentar levar isso para mais pessoas. E a gente estava até brincando que parece que está na moda agora curso de prevenção. Será que a prevenção é a palavra da vez realmente? Mas todos esses cursos, eles falavam mais da experiência do paciente, de como agregar valor para essa consulta. E aí a gente pensou nisso de agregar, então, a dentística preventiva com a periodontia, né? Acho que é o primeiro curso trazendo isso. Então, tenho que até agradecer muito a Esté de aceitar estar comigo nisso, porque o que ela fala é muito sensacional e agrega muito valor pra gente. É muito rico, né? E assim, pensando aqui, quando a gente fala em prevenção, vocês sabem que eu estudo muito envelhecimento precoce bucal, né? E eu falo assim, uma das áreas que eu vejo na odontologia que ela não é muito valorizada é a odontopediatria. Sim. E isso é culpa do dentista, que não sabe valorizar isso pro pai da criança. E aí muita gente ouve, esse dente vai estragou, não tem problema não, vai cair, depois vai chegar o permanente. Mas isso aconteceu com a pério, né? Pois é. Pra que manter? Já tá já foi o implante. Eu tenho uma frase que eu falo, eu criei essa frase e eu sempre posto, sempre falo que implante não é uma opção de tratamento. O implante é por falta de opção de tratamento. Sim. Entende aí, né? Muito bem. Eu sou implantodontista também, gente. Eu não odeio implante, eu faço implante, mas eu faço implante em dente perdido. Exatamente. Dente salvável não é para pôr implante. Só que o que acontece? Se a gente não entende qual é o limite da periodontia e até onde a gente consegue chegar com a periodontia, como é que você vai saber o que é um dente salvável? Isso e aí. Mais ainda, se eu não acredito nisso, se eu não acho que a periodontia funciona, apesar da gente ter artigos com acompanhamentos muito longos, de mais de 20, 30 anos, mostrando que isso funciona, como é que você vai vender essa ideia para o seu paciente? Então, a gente precisa acreditar, eu, pelo menos, não consigo vender nada para o meu paciente que eu não acredito. Eu sou uma péssima vendedora, porque eu não sei vender coisa que eu acho que é ruim. Eu só sei vender coisa que eu acho que é boa. Só que para isso, então, a gente tem que acreditar. E acreditar faz parte da gente conhecer, saber o que é possível, entender, para que a gente possa realmente passar essa ideia para o paciente. Eu não estou falando vender do ponto de vista financeiro, para o paciente realmente comprar a ideia, né? Compreender a necessidade, né? Então, e a pediatria, como que entra nisso? Porque até então a gente fala muito, então, tratamento de adolescente, um adulto jovem, mas e a pediatria, que eu tenho que pensar quando eu penso em prevenção, eu tenho que ir lá na base. Sim. Né? Eu tenho que... E aí entra muito, não sei se vocês concordam, mas eu acredito que sim, entra muito a questão de estilo de vida, hábitos. E isso tem que ser colocado para a criança desde o mais cedo. rápido possível. É muito mais fácil você colocar um hábito, inserir educar, um hábito, né? educar, do que você depois trocar aquele hábito. Né? E a gente não é odontopediatra, mas a gente atende os pais das crianças. Sim. E eu acho que criança, bom, não sou mãe, não posso dizer, você talvez saiba isso muito melhor do que eu, que é muito mais fácil você educar um filho com exemplo. Sim. Se você cuida da sua saúde, se você enxerga isso como uma coisa importante, eu acho que a chance dos seus filhos também enxergarem é muito maior. Sim. Você é o modelo, né? E assim, muito do que eu imagino até você, minha mãe é dentista, hoje não mais, né? Mas você também com seu pai, né? Que é uma referência para mim, então, acompanho seu pai desde sempre. Então, é uma referência. E esses exemplos dentro de casa, isso tem um valor, porque depois que essa criança vira um adolescente, um adulto jovem, e você não tem mais controle sobre esse filho, e você não tem, ele está exposto. Ele está exposto ao que o mundo lá fora vai trazer para ele. Eu acho que e tem aquela questão do pertencimento, muitas vezes vai contra o que você falou, o que você sempre... Mas ele entrou num grupo de amigos, aquela questão da ambiência. Então é muito importante você pegar essa criança e como que fica essa manutenção, por exemplo, Mari? Você faz manutenção em crianças também, filhos de pacientes ou não? Não, eu não trabalho com a pediatria. Eu até cheguei a trabalhar num consultório que era focado na pediatria, atendendo os pais das crianças. Então eu tive um acompanhamento de perto com a odontopediatra. E o que eu achava mais legal de lá era essa forma de educação que ela tinha com as crianças, assim. A primeira consulta dela
ela praticamente, a criança não sentava na cadeira do mocho. A Ela tinha um bocão, então nesse bocão a criança escovava, conversava, para ter uma motivação também, né? E para tornar aquilo mais lúdico, tirar um pouco do medo, tirar essa questão de barulho do consultório. Então, eu acho que muitas coisinhas que a gente acha que a gente tá perdendo tempo, a gente tá ganhando tempo. E na pediatria especificamente, eu acho que é muito importante essa questão da educação, tanto das crianças quanto dos pais. Então, acho que é ter esse momento ali e também fazer os pais compreenderem a importância desse momento. Porque muitos podem falar assim, não, eu quero que faça procedimento, né? Eu não vou pagar para ficar conversando. Mas a partir do momento que ele compreende o que está acontecendo ali dentro, a necessidade, a importância, aí eu acho que ele valoriza muito mais a nossa consulta. E existe, Esther, atendimento, assim, uma demanda de gengivite, de doença periodontal em crianças? Em crianças muito pequenas, não tanto, existe, lógico, existem casos, mas eu vejo uma demanda crescente conforme eles vão entrando na adolescência. Porque alterações hormonais têm uma relação direta com essas reações gengivais também. Então, o paciente às vezes tem um acúmulo até menor de biofilme, mas a reação gengival inflamatória é muito grande, justamente por causa dessas reações hormonais. Então, existe uma demanda grande. Eu não sou pediatra, eu tenho uma pediatra no meu consultório, mas conforme os pacientes vão passando para a adolescência, é comum que eles vão parar no meu consultório com uma condição gengival um pouco menos favorável. E aí a gente entra para dar um suporte nessa área também. E agora, a questão, inclusive, você está falando na adolescência, a gente vê os cigarros eletrônicos, né? Então, isso aí vai aumentando cada vez mais e a gente, mais uma vez, como promotor de saúde, a gente precisa orientar, né? Mais uma vez a palavra educação, né? Agora, assim, para finalizar, eu queria que vocês deixassem uma mensagem para o dentista que está ouvindo, que está assistindo. Me fala uma mensagem. Acho que eu vou focar, então, na minha área, que são os cremes dentais. Procure resgatar o protagonismo dos cremes dentais. Não espere o representante. Igual eu falei no início, é o produto mais importante em prol da saúde bucal. Nós, profissionais de saúde bucal, nós precisamos estar aptos a prescrever sobre isso, a saber falar, a entender a composição, né? O creme dental não é somente um produto cosmético, ele é um produto preventivo e terapêutico. Então, trate ele como tal, que vocês vão ver a importância na saúde bucal dos seus pacientes e o quanto eles vão ficar felizes, o quanto eles vão valorizar isso. Show! Eu acho que da minha parte, a mensagem final que eu deixaria é sobre diagnóstico. Porque eu acho que a gente só consegue, de fato, ser capaz de promover saúde quando a gente entende o que está acontecendo com o nosso paciente. E aí, por mais que a gente seja especialista na execução de cada área, eu acho muito importante que no momento do diagnóstico a gente se coloque como profissional de saúde. Não a Stephanie especialista em periodontia, mas sim uma profissional de saúde que avalia o paciente como um todo, todas as condições que eu avalie da vida dele de saúde geral. E quando vou para a saúde bucal, também não fique avaliando só a minha área. Então, eu sou periodontista, vou olhar só gengiva. Sou da dentística, vou olhar só dente. Exatamente, porque eu acho que tudo isso que a gente falou parte da gente ter capacidade de saber o que a gente está enxergando e diagnosticar corretamente esse paciente. E de querer olhar, né? Exato. A mensagem da sonda milimetrada na bandeja? Isso é a minha mensagem de sempre. Gente, pelo amor de Deus, uma sonda periodontal na bandeja. Só peço isso pra vocês. E prescrevam cremes dentais. É isso mesmo. Meninas, muito obrigada por tanto conhecimento, tanta informação super rica. E assim, agradeço muito porque a gente está aqui com o mesmo propósito. Né, o propósito aí de promover saúde, independente da área que a gente trabalha. Eu acho que é nossa obrigação, nós temos esse compromisso. Então, assim, agradeço super vocês estarem aqui comigo, tá? Gente, que e agradece, outros virão. Obrigada. A gente que agradece, eu acho que é isso. O nosso propósito é comum e a gente segue juntas em busca dele sempre. É isso mesmo. Obrigada, viu? Obrigada, Ri. Pessoal, mais um podcast que a gente encerra com muito conhecimento e fiquem me acompanhando
no @podcast SBD. Eu falo que é muito parecido com SBT, quase um programa de televisão, mas é o SBD, Saúde Bucal em Debate. E logo, logo a gente vai subir para o canal do YouTube. Vocês vão estar assistindo aqui no YouTube e aguardem o próximo episódio.